E aí, pessoal? Tá ouvindo um louco aí, pior que é de esquerda, falando para entender. Uber não é empreendedor e muito menos autônomo. É um empregado da Uber. O Uber, o motorista. E manda dinheiro direto para os Estados Unidos, sem pagar imposto aqui. Então é ruim de tudo quanto é jeito. Então não venha com esta de empreendedorismo, de de, de modernidade. É um empregado só, um explorado só com. Não empregado também, mas um explorado só com um viés mais moderno, só isso. E eles não conseguem entender não conseguem entender o fundo de garantia. Na verdade, ele não falou de fundo, eu estou falando agora. Esses mesmos caras que acham que o Uber é um empreendedor ou autônomo, ou qualquer porcaria dessas, não conseguem entender a lógica do fundo de garantia. Fundo de garantia é a nossa poupança, como nação, como civilização até, para pensar melhor. Mas, se ele é mal usado, é porque vocês votam mal. Vocês botam uns caras que não botam uns caras que nem o Bozo aí, que acaba com um fundo que era para catástrofe, ele e o Temer. Mas a culpa não é do fundo, a culpa não é do fundo de garantia se ele é mal usado. Se os militares gastaram para construir a ponte Rio-Niterói, com um monte de corrupção lá, para comprar um navio estragado, um navio velho da Inglaterra, com um monte de corrupção lá. A culpa não é do fundo de garantia, da função do fundo de garantia. A culpa é de quem fez. Vamos punir quem fez. Só que a gente não pode punir os militares, principalmente se for uma ditadura. Se eles tivessem implantado a ditadura, jamais as rachadinhas não poderiam nem mais estar falando. A rachadinha seria uma virtude de quem é daquela família do ditador. E pode apostar que seria, até para alguns doutores de direito, doutores de história, porque eles querem fazer com 64 virar uma revolução, não um golpe. Um golpe traíra, um golpe de gente incompetente que elevou a nossa dívida a não sei quantos. Bom, era 90 bilhão quando acabou, em 82, para vocês terem uma ideia. Sabe quem pagou a dívida com o FMI? O Lula. As ideias de esquerda, as ideias nacionalistas, porque nós temos muita riqueza. Por isso que os Elon Musk gastam bilhões aí para dar golpe. Aqui na Bolívia, porque nós temos muita riqueza, só que a gente não acredita que a gente possa usar ela a nosso favor. Porque alguém rouba o fundo de garantia, alguém rouba a Previdência. A Previdência tem um monte de gente lá trabalhando, não precisava. Aí o problema é a Previdência, vamos acabar com ela que ela resolve. Não, idiota. Vamos fiscalizar, vamos fazer ela trabalhar direito. A Corsã é ruim, porque eles são funcionário público e eles ganham muito e não sei o quê, e é uma cabide de emprego. Vamos acabar com ela. Vamos entregar ela para estrangeiros, para eles mandar os lucros para o estrangeiro, para não pagar imposto de renda, quando eles remetem o lucro para o estrangeiro, que aí melhora. Só que eles não vão dizer isso, só vão dizer que melhora. E tu cai. É a mesma coisa tu acreditar que o Uber é o empreendedor ou o autônomo. Ele não é empreendedor e muito menos autônomo. Não no sentido do autônomo, que é o autônomo. Ele é o empregado de uma plataforma estadunidense que não paga imposto aqui e que quando a gente da esquerda diz que nós temos que cobrar imposto deles aqui, porque o cara do Uber, por mais que ele ganhe 10 mil por mês, que se acha elite, há um acidente, é o nosso bombeiro que vai socorrer ele. É o nosso cara da ambulância que vai socorrer ele, que é o nosso imposto que vai pagar. Se ele quebrar a perna, por exemplo, o hospital, muita coisa ele vai do SUS. Mesmo que ele ganhe 10 mil por mês, tenha um plano de saúde sempre. Quando eles vão para o hospital ou alguma coisa é do SUS. E se não sabe disso é que está muito inocente. Então, a luz,
quando ele sai de noite pegar um cara lá, a luz pública é o do estado, ou do município, do estado, ou do nacional. É imposto que ele não paga, para ele se vender empreendedora, que nós pagamos, é rateado entre todos nós. Então vamos acordar, né? O fundo de garantia, que nem eu ia falar, é a poupança que nós não temos como cidadão, que nem um cidadão da elite americana que ganha um pouco, eles guardam o dinheiro. Um cidadão chinês, ele guarda dinheiro, ele tem educação para isso, eles não têm o fundo de garantia lá, mas eles têm a poupança, e essa poupança faz o Estado ter dinheiro para poder financiar outras coisas. Nós é o fundo de garantia, é o dinheiro da Previdência, o Estado. Agora, o Estado usar mal isso, não é acabando com isso aí que tu vai resolver. Porque nem eu disse, podia usar o fundo de garantia para construir a ponte Rio-Niterói, mas podia se usar para financiar casa própria, podia usar para financiar tantas outras coisas que não dá nem para... Mas esse dinheiro está lá. Esse dinheiro nós não precisamos criar ele vendendo títulos do governo, coisa parecida. Ele está lá. Só que é difícil explicar isso para esses empreendedores que acham que Uber esses neoliberal que acham que Uber é empreendedor e autônomo. Não é. Ele só tá querendo se livrar dos fundos de garantia, para não pagar imposto e essas coisas todas aí, mas que nós vamos ter que pagar, porque não existe, como eles mesmos dizem, não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar pelo teu asfalto, pela tua luz, pela poste na rua, mesmo que seja privada, alguém vai ter que pagar. Porque às vezes a privada não quer ir em tal lugar, o Estado tem que subsidiar. Alguém tem que pagar. E é nós. Se o Uber, se o empresário sonegador não paga, se os pastores mentirosos não pagam, nós vamos ter que pagar. O hospital, que tu, por acaso precisar. Porque ninguém está livre de um acidente, ninguém está livre de uma doença. Nós vamos pagar. Eles não, mas nós vamos pagar. Eles pagam, indiretamente eles pagam, que nem nós todos pagamos indiretamente, mas culpar, que nem eu digo, culpar o fundo de garantia, por exemplo, pelo seu mau uso, é de uma inocência, sabe? Não tenho nem palavras para dizer isso. É por isso que eles dominam e botam esse ódio nessa classe média aí, que não consegue compreender o básico, que eu também não consigo nem explicar, mas porque é difícil, eu não consigo nem entender por que eles odeiam tanto uma coisa que não tem lógica, não tem, sei lá, é difícil. De repente eu tô errado, né? Mas não tô. Abraço.